Olá pessoal, muito boa tarde. Estou aqui saindo de casa no elevador, pronto para mais um dia aí no estúdio. Espero que as coisas estejam bem. A gente está passando aí por esse momento difícil lá no prédio. Começa hoje, segunda-feira, o nosso lockdown. E lockdown, vocês sabem, né? Como o estúdio não é um negócio que faz parte aí das necessidades básicas da população, não posso atender ninguém, mas posso ir até o estúdio para fazer as minhas coisas. Então, vamos lá, vamos seguir o barco porque tem conteúdo legal aí para vocês. Bora lá! Bom, tô aqui no carro agora, indo para o escritório, e hoje nós vamos falar sobre demitir o cliente. Vocês já passaram por isso alguma vez? Alguma situação no home studio de vocês ou no estúdio de vocês? Vocês já passaram por algo que vocês tenham que ter demitido o cliente? Quando é que a gente, será que precisa muitas vezes demitir o cliente? Será que a gente precisa? O que seria necessário a gente pensar? E quais são os eventuais motivos que a gente provavelmente tenha para ter que demitir um cliente? Por que eu falo isso? Porque, obviamente, nem toda relação entre pessoas é uma relação harmoniosa. É lógico que, em se tratando de cliente, a gente procura fazer o máximo que a gente pode. Saímos muitas vezes até da nossa maneira normal, aí, vamos dizer assim, de atender a clientes, de fazer as coisas, mas muitas vezes é complicado, né? Às vezes nos exigem coisas que a gente não pode entregar, coisas que não estão combinadas. No mercado da música, infelizmente, eu conheço poucas pessoas que estão acostumadas a trabalhar com contrato, né? E trabalhar com contrato é uma coisa teoricamente simples, mas para muitas pessoas pode ser dificultosa, e aí, sendo difícil, a pessoa acaba não fazendo o contrato. Então tem muitas nuances aí que a gente tem que pensar. Eu vou falar para vocês nesse vídeo, inclusive alguns dos motivos pelos quais eu já tive que demitir alguns clientes, inclusive esse ano. Muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? A gente não faz por mal, a gente tenta agir pelo menos profissionalmente, ou o mais profissionalmente possível, mas existem situações que com certeza alguns clientes nos fazem passar, e nessas situações a gente precisa avaliar se a relação empresa-cliente ou prestador de serviço-cliente precisa prosseguir daquela maneira, da forma como a gente acordou. Quando não existe um contrato, fica um pouquinho mais fácil, né? A gente conversa, a gente chega num acordo, mas quando não se chega a um acordo, eventualmente a gente tem que procurar algum meio mais simples e objetivo e que ainda permaneça um ganha-ganha aí, né, para ambas as partes. Quando tem contrato, aí tem que se respeitar o que está no contrato. Vamos lá, tô chegando aqui no prédio The One. Vamos falar sobre esse assunto aí, que é demitir o cliente. Será que a gente precisa realmente demitir o nosso cliente? Bora lá! Vamos lá, tô aqui no segundo subsolo do prédio, como vocês podem ver. Ó, tem carros pra lá atrás também. Eu parei meu carro lá atrás. E tem carros pra cá. Bom, eu não sei, mas as pessoas estão vindo trabalhar. Se eles estão vindo atender as pessoas, eu já não sei, mas tem muito escritório aí funcionando. Diferentemente da fase passada, né, do ano passado, que tinham apenas alguns poucos empresários trabalhando aqui.
Vou passar ali no zero. Chegaram algumas coisas ali pra mim. Vou passar na recepção. E eu já volto pra gente falar do assunto desse vídeo. Bora lá! Bom, então vamos lá, pessoal, vamos falar sobre como é que a gente aprende a demitir cliente, né? Se é que tem como aprender a fazer isso. Eu passei por 2 episódios esse ano. Um deles, o cliente continua comigo, a gente chegou aí num possível acordo. No outro, aconteceu exatamente isso que eu estou falando para vocês. Inclusive, é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo aqui hoje. Como é que a gente precisa proceder? O que a gente precisa pensar quando a gente vai demitir um cliente? Essa situação pode ser uma situação complicada para uma das partes, né? No meu caso, o cliente que continuou comigo e continua ainda, a gente tem um contrato, respeitamos os contratos, ele foi 100% ético, eu também, e aí a gente continuou a relação. No segundo foi um trabalho pequeno, não tinha necessariamente, ao meu ver, né, a necessidade de um contrato, e foi, acho que por esse motivo que a gente teve que terminar aí o nosso trabalho de uma forma que não estava previsto. Primeiro, uma coisa a gente precisa ter em mente, né? Existem clientes bons e existem clientes ruins em qualquer negócio, e por mais que a gente queira, principalmente se é prestação de serviço, existem etapas de um processo, né? E a cada etapa que a gente vai passando, a gente vai evoluindo com o cliente. E se você já tem muita experiência, você já tem anos naquele negócio, que é o meu caso com o estúdio aqui, né? Eu já tive outro estúdio, esse é o meu 3º lugar que eu estou, né? Mas o 2º estúdio de grande porte, ou pelo menos médio porte, vamos dizer assim, e a gente já tem uma certa experiência, até porque eu tenho outro negócio, dou mentoria para empresários, então a gente já tem uma certa experiência nessa área, então a gente sabe quando é que um cliente é bom, quando é que ele é ruim, quando ele pode te ajudar, quando ele vai atrapalhar o processo, e muitas vezes ele não faz por mal, não é a índole da pessoa, o problema não está localizado na pessoa. Está localizado muitas vezes até na falta de entendimento de ambas as partes daquilo que foi combinado, e acaba-se ao longo do processo pedindo-se uma coisa que não estava prevista, acaba-se falando-se coisa que não precisava ter falado, enfim. Em cada relacionamento acontece uma coisa de uma forma. A primeira coisa que eu anotei aqui, que eu acho que é importante a gente analisar, é que a gente precisa focar, primeiro, na persona certa, antes até de demitir o cliente, né? Afinal, não é possível você atender todo mundo. Então, se você sabe quem você quer atender, se você trabalha para atender o cliente correto, e esse cliente é o cliente que chega até você, ou seja, a sua persona, muito improvavelmente você vai ter dificuldades de atendê-lo, e aí, obviamente, a relação vai ser muito boa. Segunda coisa que eu anotei, focar nos clientes sempre da curva 80-20. Que curva é essa? O famoso gráfico de Pareto aí, né? Eu já falei aqui no canal em outros momentos sobre ele. Quando a gente trata de empresários, eu falo toda vez. Existem 20% dos clientes que dão 80% do seu faturamento. Se não for 20, 80, é 75, 25, 70, 30, é algo em torno disso. Tá? Mas a maioria das vezes quase que bate 20, 80. Vou repetir, 20% dos seus clientes dão 80% do seu faturamento. Então,
por mais que a gente não queira, né, principalmente a gente que presta serviço, a gente tem os 20% de clientes que são com certeza pessoas que investem mais, pessoas que respeitam mais o seu trabalho. Não que você não deva tratar todo mundo da mesma forma e tal, mas existem clientes muito esporádicos, né? E que qualquer negócio, né, vai ter um nível de priorização para aqueles clientes que têm uma certa regularidade, uma constância, né, ou o que a gente chama até no marketing, né, de regularidade de compra, para que essa frequência de compra é que faça com que o seu negócio realmente possa prosperar. Então, focar nos 20% de clientes que estão 80% do seu faturamento pode te ajudar. Não é resolução, é apoio, é ajuda. Um cliente que é ruim, muitas vezes ele reclama do preço, ele reclama do seu trabalho, ele reclama da qualidade, ele suga a sua energia, o seu tempo, ele suga a tua paciência e muitas vezes pode até te trazer prejuízo financeiro. São esses pontos que eu acho que são relevantes para você pensar. Então, você não precisa necessariamente terminar a relação com o cliente de bate-pronto, né? Você deve simplesmente aí, ou você pode simplesmente não atendê-lo mais, sabendo que aquele perfil do cliente, em função daquilo que aconteceu, pode vir a acontecer de novo. O que você pode fazer, obviamente, é simplesmente não atendê-lo mais. E não é dar desculpa, não é simplesmente oferecer outras coisas. Tem gente que faz algumas coisas que eu não gosto, que é para aquele cliente específico aumentar demais o preço para ele não querer fazer com você. Tem diversas soluções aí, mas eu gosto simplesmente de ser ético e trabalhar da maneira com que a minha consciência fique tranquila. E para a gente finalizar, existem algumas coisas que a gente tem que pensar, eu já falei algumas aqui, para você focar na persona, trabalhar com seus clientes 80-20, focar numa boa relação, mas principalmente fazer o seu briefing quando o cliente chega. Se forem projetos de médio para grande porte para você, eu não sei o tamanho dos projetos para você, tenha sempre contrato, segunda dica. Faça o briefing anterior para que você saiba o que o cliente quer. Isso eu sempre fiz. Tenha contrato para os clientes médios e projetos médios e maiores, a gente sempre tem. Os pequenos, às vezes é um trabalho ou outro, que agora, né, desde o ano passado para esse ano, acontece muito pouco, porque o foco aqui, pelo menos da indústria da música, tem sido outros, né? Então a gente tem prestado poucos serviços para profissionais, né, do mundo da música, sejam cantores, bandas, pessoas que vêm gravar voz aqui, o que a gente chama de voice over, para colocar em algum trabalho, algum jingle, algum spot, alguma coisa nesse sentido. E no final, pessoal, respeitar o contrato e fazer o seu pós-venda, que é uma breve pesquisinha de satisfação, o que deu certo, o que deu errado, se o cliente gostou, se não gostou, quais são os pontos de melhoria, como é que o cliente viu o resultado em termos de qualidade, né, principalmente qualidade, prazo e o preço que ele pagou, para que você tenha finalmente, né, assim que o trabalho finalizar, para que você tenha todas as informações na mão. E para finalizar esse vídeo, para demitir, escrevi uma frase bem interessante aqui: para demitir, aprenda a atrair os clientes certos. Por quê? Porque quando a gente atrai os clientes certos, a gente sabe quem é o principal perfil da persona que a gente quer. Muito improvavelmente a gente vai atrair aquela persona errada, muito improvavelmente a gente vai ter problema. Então, atrair clientes certos, trabalhar com pessoas, principalmente uma rede de contatos que você possa, inclusive, caso você não consiga entregar o trabalho, passar para uma outra pessoa, sendo estritamente profissional, também é importante. E ter mecanismos outros para que você se resguarde, para que nenhuma parte saia no prejuízo, e também resguarde o lado do seu cliente. O cliente é importante, o cliente é rei, como diz o velho ditado, mas existem momentos onde a relação não fica tão boa e que você precisa tomar uma decisão. Se aquela relação pode trazer prejuízo, se aquela relação está tomando o seu tempo, está prejudicando o seu trabalho, se houve desentendimento, se houve algumas coisas que não estavam previstas e que estão acontecendo, por mais que a gente
queira culpar o outro, né? A gente tem que sempre olhar uma relação, né, com via de mão dupla. Será que eu também não fui claro? Será que eu também não fiz algo? Será que eu também não fiz o contrato e não deixei algumas coisas 100% claras e objetivas para que eu pudesse ter o resultado? É isso que a gente tem que pensar. Então, se for necessário, demita o cliente sim, procure, né, obviamente, ter tudo em mãos para fazer um bom trabalho, do início ao fim, da prospecção até o pós-venda, mas que você trabalhe satisfeito. Por quê? Porque a gente tem que entregar serviços e produtos de qualidade no mercado. É assim que eu penso. Construir relações é muito importante. As pessoas precisam conhecer o nível de profissionalismo que a gente tem e saber do nível de entrega. Por isso que a gente tem exemplos de produtos que a gente já vendeu, serviços que a gente já prestou, tem um portfólio que é para as pessoas conhecerem e poderem saber do nosso profissionalismo. Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva aí, clica no botãozinho abaixo. Você vai estar apoiando o canal a trazer cada vez mais conteúdos diferentes esse ano, que a gente tem muita coisa legal para trazer para vocês. Abraço, saúde para todo mundo, vamos começar a fase vermelha, pelo menos aqui, e tentar passar por ela da melhor forma possível. Tchau, tchau, pessoal.